Boa tarde, mais um Papo Cirúrgico e hoje o nosso convidado especial, o Dr. Frederico Bruno. Tenho um prazer imenso de receber esse rapaz aqui, esse grande cirurgião plástico de Goiânia, que está nos prestigiando com sua presença. Aí, Frederico. Agradecer o convite, né, do Dr. Jorge, um grande amigo, um grande expoente aqui da cirurgia plástica em Goiás e também no Brasil. Fico muito satisfeito com o convite, né, e vai ser um prazer estar aqui batendo um papo com o senhor. Frederico, a minha intenção de te convidar para esse podcast é que você esclareça, eu sei dos resultados maravilhosos cirúrgicos que você tem, principalmente em mama, todo mundo admira suas cirurgias e realmente dá show. Você é um show em cirurgia mamária também. Fale um pouquinho para a gente sobre a cirurgia de mama, o pessoal ficar mais esclarecido, quais as técnicas que estão sendo utilizadas, quais os mitos que acontecem dentro da cirurgia plástica. Esclarece isso para o nosso público. Primeiro, assim, um pouquinho bondade do senhor, né? A gente fica feliz em escutar, mas mama, para mim, né, apesar da gente atuar bastante, ainda é considerado uma cirurgia, né, um grande desafio, uma cirurgia das mais difíceis que a gente tem na cirurgia plástica, porque em 99% dos casos nós temos, né, duas estruturas, né, numa mesma paciente e muitas vezes bem diferentes uma da outra, né? E a exigência do resultado está cada vez maior. E a cirurgia plástica vem buscando táticas, técnicas cirúrgicas, né? Desenvolve novas técnicas, resgata outras técnicas que já vinham sendo usadas anteriormente, tudo na tentativa de trazer melhores resultados e mais satisfações para os pacientes. Frederico, eu queria que você explicasse assim, porque hoje nos cobram muito o sutiã interno, a mama em L, a mama invertida. Explica um pouquinho para o pessoal como voltou esse mito. Eu sempre volto a falar. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. A gente está vendo aí uma renovação, né, de algumas técnicas que já eram utilizadas há bastante tempo e que com os desafios, né, mais uma vez as exigências, né, que os pacientes vêm tendo em relação aos resultados, então os cirurgiões, né, vêm adaptando novas técnicas e técnicas antigas também. A técnica em L, né, já é praticada há bastante tempo na cirurgia plástica. Tem alguns cirurgiões aí do sul de São Paulo, né, que foram pioneiros nessa técnica, e ela vem tentando, né, deixar as cicatrizes menores. Então, quando a paciente olha para um L, normalmente ela tem a sensação que é uma cicatriz menor que a cicatriz em T. Porém, né, não é todo cirurgião que se habitua à técnica, né, é uma técnica que exige bastante dedicação e tem mamas específicas, então a gente não consegue aplicar ela em todas as mamas, né? E eu, particularmente, não gosto muito do resultado tardio, então eu não me adaptei à técnica do L. Mas já é uma técnica consagrada e que apareceu aí numa tentativa de ver cicatrizes menores. Quanto ao sutiã interno, também é uma tática cirúrgica já praticada há bastante tempo. Eu, particularmente, já usava bastante em pacientes, principalmente pacientes pós-bariátricos, né, que tem uma frouxidão do tecido, principalmente na lateral e na parte inferior do tórax, e que veio sendo resgatada justamente para reforçar o sulco mamário, na tentativa de não deixar a prótese ceder, né, deixar a mama ceder. E isso vem ocorrendo, né, mais recentemente com o aumento de uso de próteses mais lisas, né, próteses menos texturizadas, que têm menor aderência ao tecido e podem, com a evolução dos pacientes, né, em um período aí de 1 a 2 anos, às vezes pós-cirurgia, fazer uma saliência no sulco mamário que a gente chama de bottom out. Então, tentando corrigir, né, e prevenir a formação dessa alteração, resgataram aí o chamado sutiã interno. Muito bem. O que o Frederico tentou explicar para a gente, como que a medicina evolui, como que as técnicas evoluem. Gente, eu já acompanhei várias técnicas, a mama só pela areola,
a mama pela axila, a mama em L, a mama em T invertido. E nós tivemos um grande resgate, porque o Pitangui realmente ele nos deu uma técnica fantástica que nós utilizamos até hoje. Nós temos que levantar o chapéu para ele. Ele passou por aqui, deixou saudade, deixou técnica, deixou manobras cirúrgicas para nós, que até hoje nós aplicamos e lembramos muito dele, porque realmente foi um cirurgião que marcou presença dentro da cirurgia plástica. Não é isso, Frederico? Sim. Então nós temos que resgatar isso sempre, o nome dele com a gente, né? É um baluarte, né? Um grande expoente, um cirurgião que marcou história não só no Brasil, mas também no mundo todo, levou o nome da cirurgia plástica internacionalmente, né? O Brasil hoje, em grande parte, é reconhecido por ser uma grande especialidade cirúrgica, né? Mundo afora, justamente pelo trabalho que o Pitangui empreendeu aí durante os seus anos de atividade. Frederico, hoje eles nos cobram muito as tecnologias que vêm, o Renuvium, Plasma, o laser, o Vaser. Fala um pouquinho sobre isso para o nosso público. Isso aí, assim, os resultados, né, vinham tendo uma limitação. Então, todo cirurgião, né, bem preparado, conseguia entregar um grau de resultado para os pacientes. Então, na busca de melhorar esses resultados, nós fomos, né, acrescentando algumas tecnologias, né, que é o laser, o Renuvium e o BodyTite, que são tecnologias de radiofrequência, e nós temos o Vaser, né, que é um ultrassom. Cada um ele tem sua aplicação específica, na tentativa de melhorar principalmente a retração da pele, né? Que um dos efeitos colaterais da lipoaspiração mais proeminentes, que às vezes deixa a gente precisando ter mais cuidado, é a flacidez residual, né, relativa à lipoaspiração. E o uso dessas tecnologias vem justamente na tentativa de retrair, ter uma retração maior, e assim a gente às vezes acaba poupando o paciente de cicatrizes maiores, de procedimentos adicionais, como às vezes um mini abdômen, um abdômen, né, na tentativa sempre de ter melhores resultados. Com certeza. Então, esses aparelhos que são acrescentados na nossa como um coadjuvante na nossa cirurgia, que realmente é para melhorar o resultado. Não é uma promessa muito grande, nós não podemos prometer além do que o aparelho pode te oferecer, mas realmente eles vieram a acrescentar um pouco mais no resultado estético, principalmente aqueles pacientes que procuram essa nova tecnologia do HD, da alta definição, da baixa definição, da média definição. Nós estamos aí hoje em contato com isso, o paciente nos procura querendo essa melhora, né, Frederico? E a gente procura fazer o melhor para ele, oferecendo alguma coisa dentro dos limites que ele tem de tecido, que ele vai nos oferecer para poder operar. Não é isso? Sim. É sempre muito importante o cirurgião estar quase que um passo à frente, né? Sempre. É necessário ter contato com novas tecnologias, é necessário que se aplique essas novas tecnologias para o benefício do paciente, só que, como o senhor sempre fala, né, nas nossas conversas, nunca deixar de praticar o principal, que é o ato cirúrgico, né? A gente não pode, nós não somos coadjuvantes da tecnologia, né? A tecnologia ela é uma coadjuvante do procedimento e ela não pode ser o personagem principal. Então é importante esclarecer o paciente dos benefícios, das limitações de cada aparelho, de cada tecnologia, né? E também dos próprios procedimentos. E sempre, né, buscando ser bastante sincero, bastante ético com o paciente. E tudo vem para acrescentar. Hoje, então, nós falamos, o paciente fumante, nós sempre tínhamos uma ressalva em operar esse paciente. Opera, não opera? Ora, hoje nós temos as câmeras hiperbáricas que vieram para auxiliar esses pacientes que têm uma dificuldade maior de circulação e nós adquirimos esse aparelho, está para chegar, então vai ser muito bom para os nossos pacientes, né, Frederico? Porque é um coadjuvante, principalmente daqueles pacientes que são fumantes, né? Uma situação aí de complicação, né, possível, né, na maioria dos procedimentos de cirurgia plástica é a isquemia, né, e assim, é temido por todos. E o paciente fumante, ele tem um risco, né, inerente ao vício dele, bastante importante.
Porém, é um paciente que ele também precisa ser operado, né? A gente não pode, às vezes, estar deixando de oferecer o nosso serviço, né, a técnica da cirurgia plástica para esse paciente. E a câmara hiperbárica, né, já é uma tecnologia, né, um aparelho já bastante utilizado. Trabalhos científicos já mostraram bastante a eficácia, né, e a melhora dos resultados com o uso dela. E a gente fica tranquilo, né, mais tranquilo, tendo a notícia aí que esse aparelho está chegando para a gente, vai estar disponível ao alcance, né, bem pertinho, que às vezes a gente tem aí, às vezes, problemas de horários para os pacientes utilizarem no outro serviço, né, e ele está acrescentando aí no nosso serviço, é bastante importante. Com certeza. E é muito importante, gente, dentro da área jurídica, se pregava muito que a cirurgia plástica era uma cirurgia de fim. E hoje, com a mídia, com a discussão, nós estamos discutindo e mostrando que a cirurgia plástica é uma cirurgia de meio. Ou seja, você não pode prometer além daquilo que o seu bisturi alcança, além daquilo que você oferece para o paciente. Isso é fundamental, o seu cirurgião te explicar as suas limitações. Nós temos nossas limitações e podemos fazer o melhor para o paciente. Todo cirurgião, ele deseja o melhor para o paciente, ou seja, ele nunca deseja o pior, ele quer o melhor resultado. Isso é a satisfação dele, pessoal e do paciente. Então é uma cirurgia de meio e não de fim. Não é isso, Frederico? Claro, é muito importante sempre deixar claro para o paciente que ele vai ser submetido a um tratamento médico, né? Então a gente trabalha com medicina. A medicina ela vem sempre em prol do bem-estar do paciente, da preservação ou restauração da saúde. A cirurgia plástica ela trabalha num campo, né, que é associado à vaidade, ela é associado a uma questão de aparência, porém, a atuação dela é bastante ligada, né, à saúde mental do paciente, às vezes reconstruções, como a gente trabalha também com reconstruções mamárias, com reconstruções de defeitos, cirurgias da mão, cirurgias da face, com queimaduras, né? Então, não pode deixar sempre de estar afirmando para o paciente que ele vai ser submetido a um tratamento médico. E esse tratamento é um tratamento em que ele tem o fator principal de busca dele é a cura desse paciente. Então, assim, é um tratamento realmente de meio, né? Uma especialidade de meio. Há algumas tentativas que se estabelecesse como uma atividade de fim, né? Mas foge um pouquinho do que a gente realmente busca para o paciente. Por isso, gente, que a consulta é fundamental. A consulta online ela é muito boa, mas a consulta presencial ela é fundamental, para que você não seja enganado pelos fakes. Ou seja, hoje você faz o que você quer, o que você bem entende com a mídia. Você pinta, você borda, você alisa, você enruga, você faz o que você quiser. Por isso que a consulta presencial, o esclarecimento é fundamental para você ter um bom resultado e saber o que você pode esperar da cirurgia, né, Fred? E eu acho que a online foi bom, que encurtou distância, mas eu não abro mão da presença do paciente antes da cirurgia. Isso é fundamental. É muito importante, né? Mais uma vez a tecnologia, né, veio somar para a cirurgia plástica, veio somar para a medicina, principalmente numa época aí que a gente passou bastante difícil, que foi a pandemia, né, onde procurava-se manter uma certa distância. Porém, a avaliação do paciente, ela passa por uma avaliação física, né? Então, é muito importante ter o contato com o paciente para ver quais são realmente as dúvidas, para você perceber a questão de ansiedade do paciente, o que ele está buscando. No exame, né? A gente saber qual que é o grau de flacidez da pele, como que é a característica daquela pele, resistência, presença de estrias. Então, são situações em que a gente não consegue fazer uma boa avaliação à distância, né, por uma câmera, como é a da teleconsulta. Então, assim, a cirurgia plástica realmente é necessária que se estabeleça na consulta presencial para que a gente tenha uma melhor programação cirúrgica e melhores resultados. Frederico, como que você lida hoje com o paciente que fez cirurgia bariátrica? Como que é a condução da sua consulta com ele, o seu esclarecimento com ele? Que isso para mim também é fundamental.
Uma das questões relativas ao paciente da pós-cirurgia bariátrica, né, quando ele perde bastante peso, a pele também perde bastante nutrientes. Então, a pele que vai ficar bem mais frágil. Ele assim, presume-se que é um paciente praticamente desnutrido. Então, ele não tem a mesma recuperação, né, que um paciente bem nutrido, que não tenha essa espoliação dos alimentos no trato digestivo. Então, é um paciente que ele está mais propício a ter uma perda rápida dos resultados que são entregues na cirurgia. Então, é um paciente que às vezes pode ter uma ptose mamária precoce, ele é um paciente que as cicatrizes elas podem ficar distróficas, cicatrizes hipotróficas, cicatrizes hipertróficas, justamente por uma alteração do metabolismo do colágeno, né, por uma deficiência de vitaminas. Então, é bastante importante mostrar para esse paciente que ele provavelmente não terá, né, sempre o melhor resultado, vai depender bastante da evolução de cada indivíduo e deixar bem claro, né, as limitações que a gente tem com relação às técnicas e as características desse paciente. Uma coisa que a gente bate muito com o paciente que fez cirurgia bariátrica é isso, a pele realmente, às vezes você faz uma mama, fica linda, maravilhosa, você tira o abdômen, fica lindo, maravilhoso, e essa pele não tem sustentabilidade a longo prazo. Então passa aí 1 ano ou 2 anos, essa pele ela sofre uma flacidez que não sofreria outro paciente que não foi submetido. Então é muito bem deixar isso bem claro, né, Frederico, para o paciente, ele ter consciência que isso pode acontecer com ele, né? Essa flacidez precoce de um pós-cirúrgico no paciente que fez cirurgia bariátrica. Né? É sempre importante o cirurgião, né, ter uma relação de confiança com o paciente, ser bastante assertivo, né, e bem claro, né, nas suas explicações, para deixar o paciente ciente das limitações, né? Então, o paciente que ele vem para a cirurgia já ciente das limitações, ciente da característica do caso dele, é um paciente que é mais fácil dele ficar satisfeito com o resultado. E não vai ficar assim, com uma expectativa muito grande e que às vezes vai levar a alguma decepção depois. Gente, vocês gostaram do bate-papo? Nós estamos abertos aí para vocês, tá? Estar em interação com a gente, fazendo perguntas e respostas. Nós vamos tentar esclarecer o máximo que puder dentro das cirurgias. E como eu estou tendo o privilégio de ter o Frederico conosco aqui, Frederico Bruno com a gente aqui, eu vou fazer um bate-bola com ele aqui, tá? Então vocês prestem atenção, vamos saber o futuro desse rapaz aqui. Frederico, sonho? Ver minhas filhas formadas. Decepção? A situação econômica que a gente vem passando ultimamente. O Brasil, né, para essa última eleição aí, a gente está vendo bastante dificuldade da população. Maior alegria da sua vida? Acho que foi o nascimento das minhas filhas. Que bom. Eu estou te explorando, tá? Então você pode falar um pouquinho mais, eu quero saber, todo mundo quer saber um pouquinho mais do Frederico, tá? Ele é muito caladinho, mas eu gosto de vê-lo operar porque ele tem uma habilidade, uma perícia tal dentro da cirurgia que dá gosto de vê-lo operar. Ele é caladinho, faz a cirurgia maravilhosa e a gente vai lá só para ver o resultado das cirurgias dele. Gente, é um cirurgião de mão cheia e eu tenho acompanhado o crescimento do Frederico desde os primórdios. Quando ele entrou na faculdade, praticamente, da Frederico, foi para a residência, fez a residência, foi em São Paulo, voltou assim, afiado, voltou com a carga toda e eu fico muito orgulhoso de ver o crescimento desse rapaz. Realmente, Frederico, em Goiânia você despontou de uma certa maneira que a gente tem orgulho de ter você aqui do nosso lado e a gente está sempre te elogiando porque realmente eu tenho muito prazer de ter você conosco. Você quer, assim, falar mais alguma coisa para o nosso público, não, desejar alguma coisa? Dentro disso aí que a gente falou, né, eu sou uma pessoa que tenho muita gratidão, né, pelo acolhimento que o senhor teve conosco aí já há bastante tempo. Eu vim assim, frequentando aqui o Instituto Cirúrgico Belcorp, né? Já desde antes de formado, por volta de acho que 2000, 2001, a gente já entrava por aqui nas cirurgias. Entrava assim para ver, né, toda a rotina cirúrgica e ver se realmente era a especialidade que eu ia seguir. E desde então, né, me ausentei aí por uns 3 anos enquanto fazia a especialização em cirurgia plástica, mas fora desse tempo sempre tive contato aqui, podia acompanhar
né, acabou virando uma família para mim também, né, tanto a família do senhor como a família, né, as pessoas que trabalham aqui já de longa data, e é um local que traz bastante satisfação para a gente, né, que são pessoas muito boas, desde os funcionários, todos os médicos, né, é uma família bem unida, bem aguerrida e sempre trabalhando em prol do paciente e da manutenção dessa amizade que a gente já tem. Que bom. Então, gente, vocês observaram que na Belcop a gente trabalha com o coração. Os nossos pacientes são primordiais para a gente, né, Frederico? A gente faz tudo por eles, a gente quer o bem deles e essa é a nossa intenção, de continuar acrescentando cada dia mais, esmerando. A gente nunca para de estudar, a gente nunca para de ir em congresso, que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. E a humildade, o coração e a vontade de aprender, a vontade de fazer o melhor é o objetivo da Belcop, de todos os profissionais que estão nela. Então eu vou despedir de vocês, deixando um beijão bem grande, um abraço, uma boa tarde, e o Frederico também vai deixar um abraço para vocês. Um abração, um beijão. Mais uma vez, né, deixar meu agradecimento ao convite que o Dr. Jorge fez. É uma satisfação muito grande estar aqui, tanto com o senhor quanto com essa plateia que o senhor tem aí, que já é gigantesca, né, e vem crescendo a cada dia praticamente. A gente vê aí um somatório de pessoas que vem acompanhando o senhor, né? E agradecer mais uma vez aí pelo convite. Obrigado. Beijo.